Essa é uma criptonita ao pós-tribulacionismo. Você vai mostrar um versículo onde Jesus, ao encontrar a igreja, leva para o céu. Não. Eu vou mostrar para você. Olha, então, não foi o que ele falou? Eu vou mostrar para você. Se esperar é natural, se espera que quando Jesus arrebata a igreja, ele leva para o céu. Não tenha pressa de lidar com essa grande bomba atômica. Vambora. Mas dá-nos a entender muito mais de que fomos para a casa do Pai do que viemos para a terra. E não é melhor dar a entender o que Jesus Cristo diz lá em João 14? Não, calma, nos 2 textos que eu falei, arrebataria. A igreja, ela será arrebatada para o céu no fim da grande tribulação? No fim da grande tribulação, ou Jesus vem e introduz ela direto no milênio? Ok, ótima pergunta. Eu respondo com a fala de Jesus em João 14. Tá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, isso é o céu, há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Se eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A partir do momento do toque da última trombeta, a agenda da igreja é estar com Cristo. Se ele subir, a gente sobe, se ele sentar, a gente senta, se ele reinar, a gente reina. Parece que, pela escatologia bíblica apresentada, quando Jesus Cristo voltar, céus e terra passam a ser uma mesma grei. E aí a igreja tem acesso a céu e terra. Então, ela vai reinar com Cristo no milênio e vai estar no céu com Cristo também. Então, não tem um arrebatamento para o céu. Tem arrebatamento para... Mas o arrebatamento, os 2 textos, vamos lá. Esse é um. Eu vos receberei para mim mesmo. Eu vou buscar vocês para estarem comigo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus um dia falou assim, eu vou pegar vocês, vou colocar numa casa lá no céu e vou ficar aqui fazendo o milênio. Jesus não disse então isso. A igreja Jesus disse assim, ó, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. O que eu estou dizendo, a resposta da sua pergunta é, a agenda da igreja é estar com Cristo eternamente. Certo. A segunda questão dessa fase é Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo, o som da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nos ares? Com o Kyrios. Não, estaremos para sempre com ele. Ele vai ficar sempre nos ares? Não, é eu que estou perguntando. Então, eu estou respondendo. Ele vai ficar sempre nos ares? Não. Então, o encontro é nos ares. Mas nós estaremos para sempre com o Senhor. Tessalonicenses 4, João capítulo 14. Ambos os textos, Jesus fala que o encontro da igreja, a noiva com ele, é a partir de então a igreja está com ele. Céu e terra. A expectativa da igreja celeste. Bom, pessoal, eu não sei qual sua visão escatológica sobre esse assunto. Eu não sei se você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Escreva aí nos comentários para que eu possa descobrir. Mas eu sou pós-tribulacionista e assim como o pastor César, eu acredito na vinda visível e literal de Cristo, com poder e grande glória, todo olho verá, após a grande tribulação. Ok? Lembrando que os pré-tribulacionistas são aqueles que acreditam num arrebatamento secreto da igreja antes da grande tribulação. Eu não compactuo com essa visão escatológica, ok? Eu concordo com a visão do pastor César, que é a visão pós-tribulacionista. Porém, nós divergimos em um ponto. O que acontecerá quando Cristo voltar? Cristo vai pisar o Monte das Oliveiras e vai começar o reino milenar dele aqui na terra com a sua igreja? Ou ele vai arrebatar a sua igreja e retornar para o céu, para a casa do Pai? Então entenda, a dificuldade por trás desse raciocínio do pastor César se dá porque ele acredita no reino milenar de Cristo aqui na terra. É como se o pastor César acreditasse que Cristo volta, arrebata a igreja dele encontra-se com Cristo nas alturas e em seguida já desce novamente aqui para esse planeta para começar o reino milenar. Por isso que ele dá essa resposta evasiva, que a agenda da igreja está com Cristo, não importa onde Cristo esteja, mas ele não é específico na resposta dele, porque esse é o ponto dele. E você vai ver aí na sequência do vídeo que, inclusive, ele vai questionar o seu oponente, o pastor Jamieson, né, querendo um texto bíblico que mostre que Cristo vem e leva a sua igreja para o céu. Então, apesar de eu ser um pós-tribulacionista, eu não compactuo dessa visão escatológica. Eu não acredito que o reino milenar de Cristo será aqui nesse planeta quando ele voltar.
Eu acredito que quando Cristo voltar, ele vai arrebatar a sua igreja, levar para o céu, para a casa do Pai, e ali ele vai iniciar o seu reino milenar, ok? Para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou fazer um próximo vídeo explicando por que eu creio dessa maneira e quais são os textos bíblicos que embasam essa visão escatológica que tem. Então vamos seguir o vídeo e vamos ver esse debate aí que vai ser bem interessante. Missionário Gemerson, eu quero deixar aqui uma questão para o senhor ponderar acerca do que o pastor César disse. Ele disse que por ocasião da volta de Jesus, que será depois da grande tribulação, ele não disse afirmativamente que a igreja vai para o céu. Ele disse que o Senhor os receberá. Como é que a gente interpreta esse verbo paralambano? Parece que ele tem 3 significados. Receber, tomar e levar. Levar para onde? Tomar para onde? Afinal de contas, depois do arrebatamento, que ele diz que é depois da grande tribulação, o Senhor diz que é antes. Jesus, então, ele voltará, ele levará para a casa do Pai, que é o céu, ou ele introduzirá direto para o milênio? Porque ficou meio... assim, Olha, meio onde ele estiver e tal. Agora, o que o senhor diz? Esse é uma criptonita, essa é uma criptonita ao pós-tribulacionismo. Porque a leitura natural de João 14, do 1 ao 3, concomitante com outros textos, como Filipenses 3:20, que fala que a nossa cidade está no céu, é natural pensar que a igreja, quando Jesus buscá-la, será levada para a casa do Pai, que é o céu, propriamente dito. Qual versículo? Bem, essa é a leitura natural do texto. Qual versículo, Gemerson? Então, qual versículo? Vou chegar lá. Calma aí. Então é natural que esteja no céu. E eu vou dizer mais. Eu vou dizer mais para você. Aonde que a igreja está no livro do Apocalipse? A partir do capítulo 4 até o capítulo 19, a igreja está no céu, meu amigo. Então, você me perguntou, qual o versículo? Bem, o versículo é Apocalipse, capítulo... É que eu estou aqui precisando de internet. Só lembrando que você vai mostrar um versículo onde Jesus, ao encontrar a igreja, leva para o céu. Não. Eu vou mostrar para você... olha, não foi o que ele falou? Eu vou mostrar para você... Se esperar, é natural, se espera que quando Jesus arrebata a igreja, ele leva para o céu. Eu falei, me mostra o texto. Mas é natural. Tá, me mostra o texto. É natural. Legal. Onde que está a igreja? Apocalipse, aprender capítulo 4 e versículo 4. A igreja está no céu. Toda a vez que a igreja aparece no livro do Apocalipse, depois do capítulo 4, que é o início, então, da grande tribulação, até o capítulo 19, a igreja está onde? No céu, nunca na terra. E começa, olha que interessante, isso aqui é um checkmate para o pós-tribulacionismo. Me fala o versículo, que eu estou te pedindo o versículo. Amigo, quando Jesus encontrar a igreja, amigo, vai levar não pro céu. tenha Qual pressa, é o não tenha pressa de lidar com essa grande bomba atômica. Bora. Eu só quero o versículo. Ao redor do trono também é Apocalipse 4 e 4. Ao redor do trono há também 24 tronos. E assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Essa referência aos 24 anciãos, exegeticamente, eu não sei se você tem uma opinião particular, porque você tem muita coisa particular tua, mas dentro da tradição do pós-tribulacionismo, os 24 anciãos representam a igreja. Vamos lá para a sua criptonita. Você Calma diz aí. assim, ó. Não eu terminei. Eu não terminei. Que quando Jesus arrebata a igreja, leva para o céu automaticamente. Os 24 anciãos prostaram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorando-o vive pelo sempre. A igreja está no céu, no capítulo 4. Aonde que a igreja está, em capítulo 19 do Apocalipse? Está no céu. Inclusive... antecedendo até a aparição de Cristo, que é do versículo 11. Posso responder agora? Então a igreja está criptonita? No céu, amigo. Então posso responder a sua criptonita? Sim. Então tá bom. Então primeiro... Não tem saída. Tá bom. Primeiro fica claro que você não demonstrou o texto que você se propôs. Você disse assim, ó. Quando Jesus encontra a igreja, espera-se que ele leve ela automaticamente para o céu. Eu falei, interessante, me mostra o texto. Aí você me mostrou um texto que diz assim, ao redor do trono há 24 anciãos, 24 tronos, assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, cujas cabeças são coroas de ouro, tal, não sei o que lá. Então você acha que esse texto diz aquilo que você se propôs a dizer. Quem são os 24? Entende que isso, eu estou na minha resposta, e entende que isso é uma bomba atômica para mim. Ok. Pessoal, essa pergunta do pastor César, ela é muito ardilosa, porque não há esse texto na Bíblia dizendo claramente que Cristo vem e leva a sua igreja para o céu. Nós inferimos com base em alguns textos bíblicos
que essa é a lógica, que essa é a compreensão natural, como o pastor Jamieson falou, ok? Então, quando lá em João capítulo 14, versículo do 1 até o 3, Cristo diz que vai para a casa do Pai, que lá tem muitas moradas e que ele vai preparar lugar, e aí no versículo 3 ele diz que vai voltar para receber a sua igreja, o lógico e natural, como disse o pastor Jamieson, é acreditar que Cristo volta e recebe a sua igreja nos ares. Aí entra o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Ali você tem o encontro da igreja com Cristo nos ares, e a partir daí Cristo retorna para o céu, para a casa do Pai, e com a sua igreja, com os salvos. Então essa é a compreensão natural. E só reforçando um ponto aqui para vocês, viu? Tanto Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31, como 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, deixam claro que Cristo não pisa nesse planeta Terra. Ele fica nas alturas. Os seus anjos são enviados para recolher a sua igreja, os salvos, arrebatar os salvos, levar até a presença de Cristo. E aí entendemos de forma lógica, sequencial, natural, que Cristo retorna para o céu, para a casa do Pai, onde antes ele foi preparar lugar, ok? Então a lógica é essa, não há como negar isso. Só que eu não acredito como pré-tribulacionista, que isso vai acontecer antes da grande tribulação em um arrebatamento secreto. Eu acredito que isso vai acontecer depois da grande tribulação, na vinda literal, visível de Cristo, como está em Apocalipse capítulo 1, verso 7, e também em Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. Ok? Mas vamos seguir. Agora, eu vou fazer uma pergunta dentro dessa sua. Se a igreja está lá no céu, no capítulo 4, que é as bodas e tal, por que as bodas só começam no capítulo 19 de Apocalipse? Aí eu leio o texto, eu leio o versículo bíblico. Diz assim o texto: alegremos, versículo 7, 19, 7, alegremos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se preparou. Pois foi-lhe dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas. Se Jesus arrebatou a igreja 7 anos atrás, Sim. no capítulo 4, na sua opinião, eu não vi isso no texto que você me mostrou, mas você disse que é muito claro e tudo mais, eu vou tentar entender isso. Mas por que só no capítulo 19 é que a igreja está preparada para entrar nas bodas? E ademais disso, os arrebatados / ressuscitados, porque os santos, a gente trabalhou, acabou enviando para o milênio, que não era a ideia, mas a gente levou para o milênio aqueles que atravessaram a grande tribulação e saíram vivos. Agora vamos falar dos mortos, que são milhões de milhões, conforme Apocalipse capítulo 7. Que o apóstolo, o ancião, pergunta lá, quem são esses, de onde vieram? Esses são os que vieram da grande tribulação e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Em tese foi depois do arrebatamento. Só que lá em Apocalipse capítulo 7, eles estão no céu. Sim. Se eles estão no céu, como é que eles chegaram lá sem um arrebatamento? Já que os mortos vão a partir do arrebatamento também, porque o arrebatamento é para os vivos e a transformação dos mortos, dos corpos, é para os mortos. Esses são mortos. Como eles estão lá no céu sem arrebatamento? Como eles estão lá no céu sem o corpo transformado? Como eles conseguiram essa façanha de estarem lá no céu depois de serem salvos, depois do arrebatamento? Isso é muito simples. Esse é um ponto interessante. Deus não vai levar para o céu espíritos desencarnados, mas corpos glorificados, transformados. Se você ler o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, você vai perceber que ali os mortos ressuscitam com um corpo transformado e são arrebatados junto com os vivos para o encontro do Senhor nos ares. Então eles vão junto ter esse encontro com Cristo e, segundo acredito, irem para o céu, para a casa do Pai. Então esse arrebatamento contemplará tanto os vivos quanto os mortos. Só que isso vira um novo problema para os pré-tribulacionistas,
que acreditam nesse arrebatamento secreto antes da grande tribulação, que acaba não incluindo os que morreram em Cristo. Só arrebata os vivos, a igreja daqueles que estão vivos e os mortos. Porque quando a Bíblia cita o arrebatamento, o contexto ali é vivos e mortos ressuscitados. Ali em Apocalipse capítulo 7, você tem a grande multidão de salvos glorificando a Deus e eles estão no céu. Como eles foram para o céu? Se eles são classificados pelos pré-tribulacionistas como aqueles que passarão pela grande tribulação e que serão mártires. Então essa conta não fecha. E aí vocês podem até ver a cara de surpresa do pastor Elias Soares, que é um ferrenho defensor do pré-tribulacionismo. Isso é muito simples. Primeira coisa, eu disse que a leitura natural de João 14, paralelo com Tessalonicenses, capítulo 4, que é um texto clássico, são 3 textos clássicos do arrebatamento propriamente dito, do harpazo. João 14, 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15. São os textos principais. Há vários outros textos circundantes, mas esses são os 3 principais. Então a leitura natural de João 14, juntada com 1 Tessalonicenses 4, que fala do arrebatamento, para estar com Cristo, e ligado a Coríntios 15, dá-nos a entender, não está explícito, mas dá-nos a entender muito mais de que fomos para a casa do Pai do que viemos para a terra. E não é melhor dar a entender o que Jesus Cristo diz lá em João 14? Não, calma, nos 2 textos que eu falei, arrebatarei e trarei para mim mesmo. Calma. É que a gente não encontra no texto aquilo que a gente quer. A gente tem que acaba fazendo uma exegese. Então, para terminar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar aí o seu like e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E nunca esqueça que a palavra de Deus é viva e eficaz, de acordo com Hebreus capítulo 4, versículo 12.